Dando início a uma nova leitura, Nas Sombras do Vício, psicografado pela médium Léa Caruso, ditado pelos espíritos Ivone e Roberto. Palavras da médium. Sabemos que a espiritualidade está agindo de forma rápida e direta para a renovação da humanidade. Assim, conforme orientação dos espíritos Ivone e Roberto, este livro revela detalhes sobre a vida no plano espiritual daqueles que cometem desvios ao envolverem-se com drogas, já que a grande maioria, com certeza, não tem consciência dos seus efeitos além da vida corpórea. Um dia, a evangelização, unida ao conhecimento espiritual, ajudará a retirar do Vale das Sombras todos aqueles que por lá estacionam, às vezes, durante muitos e muitos anos. E nós, que procuramos amar ao nosso próximo como nosso irmão, rejubilamo-nos em colaborar com esses espíritos iluminados, apesar de sofrermos pesadas ofensivas por parte das forças que nos são contrárias durante todo o tempo da psicografia. Contudo, o amor sempre vence, e Jesus, com a sua luz, nos garante forte proteção. A reforma urge. O sofrimento e a dor estão aí e precisamos seguir as diretrizes espirituais que nos impulsionam na labuta. Os espíritos Ivone e Roberta relatam, neste romance, como o médico de Amsterdã, no século XIX, se envolve com narcóticos, vindo a lamentar-se mais tarde, na espiritualidade, pela encarnação perdida e pelos resultados dramáticos causados por seu uso. O romance narra, ainda, a história daqueles que o acompanharam naquela trajetória e a força que foi necessária para o reerguimento deles em busca de uma estrada de paz. Capítulo 1. Memórias. Questão 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo antes de nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O Livro dos Espíritos. As lembranças vinham-lhe à mente, desprezando o passado tenebroso. Oh, quanto errei, quanto mal fiz, quanto sofrimento espalhei a pessoas que amo e que fazem parte da minha família. Por quê? E por que seduzi tão bela jovem para largá-la na rua da amargura? Por que fui pérfido com a mulher que amo, sendo insensível com seu companheiro? Desamparado e aflito, Miguel soluçava com o rosto entre as mãos, entregando-se à tristeza. Quisera morrer. Havia-se envolvido somente nas paixões, esquecendo-se das obrigações que prometera cumprir. Sim, desfalecendo com o vício. Morreria sem sentir. As apreensões quanto ao futuro sumiriam momentaneamente. Por que não? Mas seria fácil sair daquela situação, largando seu invólucro cheio de desprezo por si mesmo? Já não acontecera assim com Samantha? Oh, o infortúnio de tamanha desilusão! Os dias que se foram, a dor, o amor. Amsterdã, primavera. Miguel aproximava-se da igreja para orar. O dia ainda estava por nascer, e um vento frio percorria as ruas desertas da cidade, arrastando folhas secas. Ele se encolhia dentro do casaco roto, que tentava fechar, enquanto alcançava os degraus da Igreja Santíssima Mãe de Deus. Seu pai adoecera gravemente, e o rapaz desesperava-se. Lembrara então de Frei Antônio, capelão amoroso do local, sempre sorrindo e tendo paciência suficiente para ouvir as lamúrias da população. Indo procurá-lo, Miguel adentrou naquele local de orações. O forte cheiro de incenso como que fechou suas narinas sensíveis. Tossiu. A iluminação a gás, fraca e bruxuleante como mariposas ao redor de uma vela,
Não permitia que se visse à distância. Muito religioso desde pequenino, conforme aprendera com seu pai depois da morte da mãe, o jovem permaneceu de joelhos, olhando para a imagem de Nossa Senhora, implorando por socorro. Se o pai morresse, tudo estaria acabado em sua vida. Ninguém sabia a razão de sua doença, o porquê da depressão que o envolvera, mas não havia dúvida de que era grave. Talvez de importância tamanha que poderia trazer a morte também para si. A família de Miguel era unida pelos laços do coração. Todos se doavam mutuamente, ajudando-se o quanto podiam, consolando-se quando algum mal os atingia. Eram seus familiares Erundina Maximilians, sua tia Florence, sua prima Hermínio Maximilians, seu tio, e um primo, cujo nome era o mesmo do pai, que aqui chamaremos de Júnior. O senhor Hermínio tinha muitas posses em empregar Horácio, o pai de Miguel, depois da perda de Isabel, sua esposa, quando dera tudo o que tinha para salvar-lhe a vida, sem sucesso. Dali para frente, foi chamado para administrar os bens de seu irmão, e o fez com maior presteza, abandonando-se a assunto tão delicado com naturalidade e eficiência. Miguel era muito inteligente e dedicava-se aos estudos da medicina com dificuldade, sem deixar de servir na Universidade de Innsbruck, onde estudava, auxiliando médicos e muitas vezes colocando-se no lugar dos próprios professores, lecionando na ausência de alguns deles. Agora estava ali, orando por seu pai que agonizava, sem saber a causa de sua enfermidade. Nisso, Frei Antônio viu e, sorridente, foi ao seu encontro. Filho, que fazes aqui tão cedo? Algo de grave está acontecendo? Oh, Frei Antônio, certamente estou muito preocupado. Papai está com alguma doença que não poderei curar. Deprimido, não sai do leito e desmancha-se em lágrimas. Vou contigo para vê-lo. Talvez consiga levar-lhe algum alento. Não sei, não sei. Mas quem sabe Nossa Senhora fará algum milagre, não é? Vamos. O edifício de apartamentos onde Miguel morava com o pai era muito simples e frio também. Não havia quase calefação para os rigorosos invernos e as escadarias, longas e escuras, sugeriam um abandono. O Frei subiu com Miguel até a residência, no terceiro piso, onde o senhor Horácio, deitado em um leito, suspirava firme e pesado. Vinde, Frei Antônio, por aqui, convidou Miguel. Quem, quem está aí? Perguntou o doente em frase lenta. Papai, Frei Antônio veio ver-vos. Que se achegue. Então, o que sentis? Perguntou o Frei, colocando a mão no ombro do doente. Estou partindo para o além, para unir-me à esposa amada. Como sabeis disso? Isabel falou-me. Ora, mas a senhora Isabel já não vive há muito, meu irmão. Sim, Frei amigo, mas ela vem me visitar quase todas as noites. E agora estou cansado, não consigo levantar-me. O vosso filho não entende como fostes desanimar desta forma. Meu amigo, reanime-se. Horácio, virando-se para Miguel, pediu: Meu filho, podes aguardar na sala? Quero falar a sós com Frei Antônio. Miguel retirou-se, sentando-se na poltrona, a ler o jornal do dia anterior, olhando para a porta, cuidando para ver se seu filho saíra realmente. Horácio falou baixinho. O segredo me foi contado, meu irmão, e lastimo. Segredo? Então existe um segredo que vos faz desistir da vida? Bem, não penso que tenha sido isso. Estou velho e cansado. No entanto, talvez. Frei Antônio, preocupado, não quis forçar o amigo que tossia a todo instante, mas achou que ele já não estava regulando bem. Contudo, com toda a bondade de seu grande coração, exaltou o ânimo de Horácio, dizendo: Meu amigo, tendes um jovem bom e afetuoso que muito vos ama. Vale a pena continuar vivendo por teu filho. O pai de Miguel, ouvindo isso, começou a chorar piedosamente. Derramava abundantes lágrimas. Mas o que foi, meu amigo? Acaso vosso filho está com um mal que não desejas revelar?
Não posso falar sobre essa dor que me rasga a alma, Frei. Prefiro calar-me. Horácio não desejava sujar o nome do filho com o que descobrira e resolveu nada comentar. Está bem, disse o Frei resignado. Então vamos colocar conversa fora, não é? O Frei começou contando algumas anedotas sobre os meninos que o ajudavam na missa e depois continuou sobre assuntos diversos. Mas em certo momento, Horácio chamou por Miguel, colocando a mão sobre o peito como se quisesse isolar a dor. Então falou a ele com os olhos cheios de amor. Desiste, Miguel, desiste, meu filho, em nome de nosso afeto. Nesse instante, fechou os olhos e emudeceu para sempre. O Frei deu-lhe a extrema unção, olhando para Miguel que, ajoelhado na cabeceira de seu pai, sem nada poder fazer, gritou desesperado: Ó papai, terei sido eu o causador de vossa morte? Alguns anos antes, Miguel des Artes Maximilians caminhava na praça central da cidade de Amsterdã, a caminho da biblioteca pública, carregando o pesado livro que tratava da natureza das raízes e folhas utilizadas como drogas, no caso de cirurgias do corpo humano, de nome Medical Drugs. O dia estava lindo naquela primavera que enchia de flores todos os jardins. A juventude exalava vibração fantástica no organismo do jovem sorridente que dizia a si mesmo amar aquele sol que tão dificilmente aparecia no inverno, e adorava o perfume daquelas flores, que faziam seus hormônios energizarem-se de forma extraordinária, como os pássaros que cantavam nas árvores com seus trinados, atraindo as fêmeas para se acasalarem. Miguel estava feliz. Acabara de conhecer Samantha, bela jovem, também estudante, que trazia os cabelos castanhos presos acima das orelhas e caídos sobre o busto. Vestia-se sempre singelamente, na maioria das vezes com blusa branca, suéter largado sobre os ombros e saia longa, como moda jovem da época. O sorriso, mostrando dentes muito alvos, iluminava aquela figura alegre e simpática. Ao chegar à grande biblioteca, cujo vitral imenso da abóbada pintava de cores diversas as fisionomias ali presentes, o jovem estudante procurou avistar a moça que já o olhava, fazendo-lhe sinal com as mãos. Venha, senta-te aqui comigo. Como estás? Perguntou ela a Miguel. Oh, estou muito feliz depois de ontem. Mas o que de tão importante fizeste ontem? Ora, ontem nos conhecemos e, bem, foi tudo aquilo. Sim, falou ela pegando-lhe as mãos. Sensação que se tem inalando substâncias proibidas, falou baixinho, é sensacional, não é? E como a gente percorre o universo e como o amor fica mais excitante. Gostastes? Ora, como poderia não ter gostado? Mas, Samantha, falou olhando-a bem nos olhos e apanhando com a mão direita seu queixo para fazê-la prestar atenção no que iria falar. Não achas, minha amiga, que isso foi longe demais? Talvez, Miguel, mas foi a primeira vez que provei a droga recebida de uma amiga da escola. Samantha, isso é muito perigoso. Tenho visto casos e mais casos. Precisamos nos precaver de males maiores. Ora, sei que tens razão. No entanto, o que passamos ontem está em meu pensamento e a vontade de repetir não me sai da cabeça. Pronta para o amor, amadurecida para colher seus frutos, aprisionada em teus braços. Sim, Samantha, sem dúvida nenhuma, é uma grande tentação repetirmos as horas de êxtase e ternura que tivemos, mas não devemos. Precisamos colocar um ponto final nessa história. Está bem, mas não terá tanta graça. Veja bem, menina maluquinha, estou aqui somente para estudar sobre drogas cirúrgicas medicinais, cientificando-me de seus bens e seus males. Por favor, coloquemos nossos pés no chão. Receberam aviso da bibliotecária que deveriam parar com aqueles cochichos. Depois de algumas horas de leitura, saiu o casal rindo à toa. Realmente, a primavera estava perfumada e gloriosa. Semanas mais tarde, anoitecia, Miguel adentrou em sua residência e viu seu pai lendo um livro, próximo à lareira, pois ainda fazia frio.
Depositou-lhe um beijo na testa e comentou: Meu amado velhinho, esperando-me, como sempre, por que não fosses vos acomodar? Precisava falar-te, filho. O que de tão grave quereis dizer-me? Meu filho, soube que teus estudos não estão indo bem aqui na cidade. Estás dispersivo, enganchaste-te com aquela jovem e por vezes nem voltas para casa. Por que não casas com ela, se a amas, filho? Casar-me, eu? Ora, meu pai, gosto muito da Samantha. Ela mostrou-me uma vida diferente, cheia de aventuras, que eu inicialmente não quis trilhar. Todavia, casar? Não, acho que não desejaria. Não sei o que significam tuas palavras, só sei que não se trata de uma jovem decente desta forma. Filho querido, tens anoitecido na casa dela e teus estudos? Bem, vou chegar onde desejo. Já que não desejas casar-te com a jovem, pensei que seria bom conheceres Innsbruck, onde teu pai estudou. E que tal fazeres a tua universidade lá? Mas e Samantha? Ora, agora mesmo me disseste que não a amas tanto. Está bem, papai. Penso que tens razão. Até seria bom deixá-la por um tempo e notar o que realmente sinto por ela. Amanhã combinaremos quando poderei ir. Horácio permaneceu pensativo em sua poltrona. Largou o livro que trazia nas mãos e firmou o olhar no espaço. Sem dúvida, seu filho continuava até mais amoroso que antes. Contudo, saía cedo de casa e voltava somente para dormir. O que o retardava para o jantar, senão a noiva? Teria alguma coisa mais grave do que isso? Na casa de Samantha, sua velha mãe brigava com ela. Filha, onde estão minhas joias? O que fizeste com elas? Não sei que fim levaram, mamãe, falou a jovem, dissimulando. Ora, minha filha, somente nós duas vivemos nessa casa. Isso não será coisa do teu amiguinho? Não, mãe, ele não faria isso. Deixe-me em paz. E brigas entre elas ocorriam todos os dias. A pobre mãe chorava muito quando não encontrava as porcelanas finas, pratarias e utensílios de valor. Sabia que a filha estava se aproveitando de sua ausência para roubá-las, e com elas fazer algo que não podia imaginar. Mas o dinheiro não aparecia, e Dona Gertrudes imaginou que Samantha estava alimentando o vício de seu companheiro Miguel. A substância que ela e Miguel usavam antes de se entregarem aos eflúvios entorpecentes das paixões estava no fim. Samantha fora retirando da casa e vendendo as peças de valor para adquirir tal substância, pois não mais conseguia viver sem a droga. Naquele dia, sentou-se na cama horrorizada com o que estava fazendo para sua mãe. Acabaria destruindo-a, assim como estava se destruindo também. Olhava-se no espelho, grandes olheiras faziam parte agora de seu semblante pálido e seu corpo esquálido. Ah, talvez devesse ter ouvido o homem por quem se apaixonara. No entanto, agora era tarde demais. Ela o convencera a ceder ao seu pedido de continuar com os narcóticos. À sua volta, espíritos viciados que a envolviam, suplicando para que usasse mais uma vez a droga, deixavam Samantha inquieta. Não poderia esperar por Miguel, e, de agora em diante, ele é que teria que arrumar dinheiro. E, não mais conseguindo se controlar, usou todo o resto da substância de uma só vez. Logo após, passou a se contorcer na cama, com espasmos diabólicos. Miguel chegou a tempo de levá-la para o hospital, enquanto a mãe da moça chorava desconsolada. Filha minha, o que está acontecendo contigo? Tudo por culpa desse rapaz, e olhando para ele, continuou. Olhe só, ela vendeu quase todos os meus objetos de arte, joias e até utensílios domésticos. Estás querendo me destruir, senhor Miguel? Estou ficando desesperada e com a casa vazia. Miguel ouviu o desabafo de Gertrudes em silêncio e aguardou Samantha melhorar. O fato de a moça quase haver perdido a vida ficaria gravado na memória do rapaz, que levaria essa lembrança até seus últimos dias. Aproximando-se de Samantha, ao vê-la recuperada, o filho de Horácio falou: Samantha,
Devemos deixar de usar essas coisas. Vamos perder o controle da situação se assim continuarmos. Por minha vez, este susto me policiará para sempre. Falas isto porque não estás em meu lugar e porque a usaste ainda ontem, mas deixa os dias passarem para veres o que te acontecerá. Vais te desesperar como eu, e desta vez, meu caro, tu irás procurá-la para nós. Como? O que dizes? Ora, meu amor, use as drogas da medicina. Mamãe está desesperada por eu ter vendido suas joias e quase tudo o que tínhamos de melhor. E agora, que sabe da verdade, controlar-me-á todos os dias. Estás louca? Queres me destruir? Pelo que sinto, já estamos destruídos, gritou. E levantando-se da cama, a apanhou pelo colarinho. Juro que sairás daqui morto se não a conseguires. E, se não o fizeres, falarei com teu pai, contando a ele toda a verdade. Miguel empurrou-a furiosamente, fazendo-a cair sobre o leito. Sentou-se no banco ao lado da cama e, com a cabeça entre as mãos, começou a chorar. A necessidade de usar a droga havia paralisado o seu bom senso. Percebia que ele e Samantha estavam completamente dependentes dos narcóticos e agiam como dois larápios para se drogar. Mas o que fazer? Ele quase nada tinha de seu. Amava muito seu pai e não desejaria fazer a ele o mesmo que Samantha fizera com a mãe. Mas até onde seria capaz de resistir à necessidade de se drogar? Aturdido, voltou para casa. O corpo doía-lhe e tremia. Precisou fugir dos pensamentos funestos sobre a compra da mercadoria, mas estava entregue ao desespero. Então, apanhou o relógio da parede da família e levou-o para ser trocado pela droga. E assim continuou ele, trocando o pouco que tinham pelo que muito sentia falta. Dias depois, vendo seu pai tão só naquela poltrona, Miguel se sentiu péssimo. Como ele não se dera conta do sumiço dos objetos da casa? Será que não notara ou não quisera comentar com o filho a ausência dos utensílios, sabendo que ele os vendera por necessidade? Foi aí que seu pai comentou novamente sobre seus estudos em Innsbruck, e Miguel concordou. Sim, papai, penso que será o melhor caminho para seguir. Ainda hoje podereis tomar as medidas necessárias e, se quiserdes que vos auxilie, estarei às vossas ordens. Não pense que deixarei de te mandar o necessário para teus estudos finais, meu filho. A medicina é ato religioso também, pois salva muitas vidas, e não devereis deixá-la como aqui o fazes. Deus te abençoe. Sinto que será melhor te afastares daquela moça. Miguel saiu da sala, deixando o velho pai preocupado. Dirigindo-se ao seu dormitório, permaneceu inalando um pouco mais a droga, deitado em sua cama, olhando para o teto, pensativo. Depois tentou dormir, mas o sono não vinha. Estava pensando sobre o que fazer na Áustria e na universidade, sem as substâncias que o viciaram, apesar de saber que poderia ser a única maneira de evitar a destruição de seu adorado lar. Jamais o velho Horácio Maximilians poderia saber do que lhe ocorrera naquelas semanas, quando se deixara levar pela leviandade da jovem com quem se envolvera. Por não se permitir dizer um não, temendo que a namorada ficasse magoada, antes de tomar qualquer iniciativa, teria de deixar tudo arrumadinho, dizia a si mesmo, para que nada faltasse ao pai. Na manhã seguinte, marcou um encontro com seus tios e primos, e no dia combinado, vestiu-se elegantemente para causar uma boa impressão. Apanhou um coche e dirigiu-se à mansão dos familiares. Na frente do enorme portão de ferro, que escondia, em parte, a majestosa residência, Miguel parou por uns instantes. Pensativo, demonstrou um pouco de inveja, porque sua família, tão próxima daquela, quase vivia em necessidades, e lastimou-se pelo pai ter de se humilhar, servindo como empregado de seu próprio irmão. A campainha soou, e um mordomo aproximou-se com gestos gentis e o convidou a entrar, dizendo que iria anunciá-lo ao tio.
Miguel aguardou na antessala, divisando o esplendor daqueles salões requintados e luxuosos, decorados à moda dos Luizes de França. 10 minutos haviam se passado. O jovem começou a irritar-se. Aquela espera era uma grande humilhação. O sentimento de rancor tomou conta do futuro médico, que já pensava em deixar a casa, quando uma bela donzela, descendo as escadas aos pulos, adiantou-se. Oh, por favor, peço desculpas por meu pai. Não sei se sabeis, senhor. Miguel e a senhorita. Ah, és o meu primo? Como pode ser isso? Pensei que ainda fosses um adolescente. Também não sei quem sois. Uma prima? Florence. Sim, sou tua prima. A jovem, já no piso térreo, deu a mão a Miguel. Seus cabelos louros encaracolados desciam-lhe nos ombros, e os seus olhos azuis, vivos e reluzentes, eram, pensava Miguel, para fazerem qualquer homem cair a seus pés. Sois belíssima, minha prima. Dirigiu-lhe apenas essas palavras. Boquiaberto, não conseguia exprimir nada mais, nem lembrar o que fora fazer naquela casa. Por favor, entre, Miguel. Sente-se aqui em nosso jardim de inverno, que é mais aconchegante, pois apanha todo o sol da tarde. Miguel caminhou seguindo a jovem, visualizando seu porte esbelto e seu andar de garça. O salão tinha imensas e altas janelas e portas envidraçadas, que davam para um jardim arborizado e repleto de flores. A maioria, tulipas. Mas os narcisos eram os que mais se evidenciavam, circundando árvores e caminhos que terminavam em pequena ponte sobre um riacho brejeiro. Aquele esplendor o fez sorrir de satisfação. Como tudo aquilo era significante. Senta-te aqui, meu primo. Como estava dizendo antes, no momento meu pai está tratando com o médico da família, que precisa analisá-lo. Ele tem uma doença que ainda não foi diagnosticada e que lhe provoca terríveis dores nas juntas. O pobrezinho sofre muito, não pode receber-te como desejava, e por isso mandou-me fazê-lo. Minha mãe faz companhia a ele e meu irmão. Bem, esse eu nem sei onde se encontra. Podes esperar? Imaginando como seria gratificante aquela companhia, Miguel sorriu satisfeito. Vejamos como podeis me entreter até que teus pais possam vir, riu-se, continuando a desfiar um rosário de perguntas. Como eu não te conheci antes? Onde estavas? Jamais te vi na cidade. Estudavas em outro país? Florence somente sorria, vendo-o tão interessado nela, e começou a imaginar que tipo de conversa teria para fazê-lo suportá-la durante 1 ou 2 horas. Mas, sendo ele tão sedutor, ela teria que ser inteligente e conversar sobre a vida de família. Com certeza, isso não seria uma perda de tempo. Assim, ambos permaneceram contando histórias de suas infâncias, rindo muito, realizando um secreto jogo de seduções de almas que se encontram e descobrem afinidades. Sem dúvida, o primo seria o modelo de virtude que sempre sonhara, pensava ela, enquanto ele falava. Ela é uma mulher linda e sensual, como não amá-la? Dizia ele a si mesmo. Passadas 2 horas, Miguel ergueu-se dizendo: quem sabe volto amanhã à mesma hora. Seria boa coisa a fazer. Hoje, penso que papai não se levanta do leito, mas foi muito bom saber que vou te ver novamente tão cedo. Miguel despediu-se da jovem, beijando-lhe a mão e olhando em seus olhos, que sorriam. Seu coração agitava-se de emoção. A Universidade de Innsbruck fora criada ainda no século XVII e era famosa pelo estudo firme e rígido que tinha. Miguel despediu-se do pai que tanto amava, dando muitas recomendações à senhora Francisca, governante da família, para que não se esquecesse da medicação diária para o coração do pai e da alimentação leve e cautelosa para ele, o único arrimo de seu lar. Pensando nos momentos agradáveis passados ao lado de Florence, Miguel saiu de Amsterdã com o coração aos prantos, esquecendo-se da primeira namorada, sem nada mais desejar saber dela.
Estivera várias vezes na casa da prima e saíra de lá desgostoso por deixá-la. Na viagem, levara em seus pertences pessoais um pouco da droga perigosa, mas necessária para que se sentisse bem e fortalecido. Embarcando no trem expresso para a Áustria, sonhava em voltar e pedir a mão de Florência em casamento, sabendo que para tal teria que parar com os narcóticos. Esperava descobrir na universidade uma forma de se livrar do vício. Ele não podia ver as figuras esquálidas e sem forma que o seguiam, estimulando-o a usar a droga que serviria também para anestesiar os sentidos daqueles seres viciados que ali estavam, habitando o umbral terrestre, enovelados em penumbra e silêncio.